É, O tema da live hoje vai ser tirando os entulhos. O que seria tirando os entulhos? Uau, que tema espetacular. Durante a sua vida, né, a nossa vida, nós carregamos muitas coisas. E talvez hoje você esteja carregando um peso que não é seu. Por exemplo, talvez você vestiu uma roupa que não era para ser sua. E às vezes ela está apertada ou ela está larga demais. Mas eu acredito que os entulhos, eles diminuem a sua caminhada, né? É como que você estivesse carregando um peso a mais no seu carro, né? Que é o seu corpo. Por que eu escolhi tirando os entulhos? Porque de nada adianta eu vir aqui falar algo motivacional para vocês se vocês não conseguirem absorver esse conteúdo. Então seria praticamente uma energia, uma dose de energia depositada em algo que não foi preparado para aquilo. Então seria como se eu depositasse uma energia para vocês, vocês levassem aí 1 minuto, 10 minutos, ficassem totalmente energizados e com os outros pensamentos, mas depois desse tempo vocês não conseguiriam dar sequência. Por que eu falo isso? Porque uma vez que vocês estão sobrecarregados, de nada adianta vocês ficarem recebendo mais. É necessário agora fazer o processo inverso. É se desfazer de algo que já não comporta mais dentro de vocês. E assim como eu acredito que cada um de vocês que está na live tem algo dentro do coração, tem algo que é preciso ser desfeito. Então por que eu coloquei esse nome, tirando os entulhos? Porque é realmente como se fosse um entulho. Algo que não faz sentido você estar carregando. Algo que não faz sentido você levar daqui para frente. E às vezes você nem tem conhecimento disso. Isso é mais do que aquilo que você precisa. Por exemplo, quando Deus te criou ou quando você foi feito, depende da sua imaginação, como que você tem essa visão de como que você foi criado, mas uma vez que você foi criado, você começou a partir do zero. Era como se você tivesse um terreno limpo e algumas coisas foram plantadas nesse terreno e muitas delas sem a sua permissão. Mas você aceitou e isso está plantado no seu terreno, está frutificando, está dando frutos, apesar de serem frutos negativos, mas estão dando frutos e você nem sequer foi você que quis aquilo. Simplesmente você abriu e alguém plantou esse entulho. Provavelmente hoje você está carregando um peso que não é seu. Como eu falei, você é um terreno limpo quando você nasceu. E se alguém colocou um peso ali, talvez você não aceitou aquilo, você nunca quis aquilo na sua vida. E por que você está carregando isso? E quando eu falo de entulho, eu falo de coisas ruins mesmo. Falo de coisas que são é, terríveis, poderia dizer assim, na sua vida. E às vezes você não consegue identificar, você não consegue suportar aquilo. Deixa eu dar um exemplo. Se você tem ansiedade, é um terreno sujo. Se você é, vive muito ansiosa com as situações, alguém plantou algo errado no teu terreno. Isso é um entulho errado que você vai precisar se desfazer. Se você é nervosa, se você é nervoso, enfim, o que você sabe. Isso são entulhos. E por quanto tempo que isso já está no teu terreno e você ainda não conseguiu identificar? Tirar os entulhos significa desfazer de tudo aquilo que já não te cabe mais. Por exemplo, se vocês olharem para um terreno que é limpo,
vocês têm uma visão e vocês conseguem enxergar do outro lado. Agora, se vocês chegarem num terreno, por exemplo, um lixão, vocês vão ver que a situação ali, o terreno já não tem ar, já é fedido, já está cheio de moscas, cheio de bicho. E muito pior do que tudo isso é vocês não conseguem enxergar do outro lado, porque a sua visão ela é limitada pelos entulhos. E a sua vida é igual. A única coisa é que os entulhos, eles são internos e você não está enxergando, mas eles te fazem tanto mal quanto o lixão. Se hoje você conseguisse tirar tudo de dentro de você e expor num telão, você sentiria vergonha. Vergonha de tudo que está aí dentro. Uma vez fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos que se colocasse tudo aquilo que está dentro de nós, ou simplesmente menos de 1 minuto daquilo que nós pensamos nas nossas vidas e expôs-se num telão, foi comprovado que você chegaria a ponto de se suicidar de tanta vergonha que você teria daquilo que estava sendo exposto para as outras pessoas. Então olha que terrível que é. O nosso interior, o seu interior, ele deve estar cheio de coisas ruins. Coisas ruins. Só porque você não consegue fazer o processo de olhar de fora, de dentro para fora. Você olha de fora para dentro. Por que eu falei no início da live que era muito melhor eu vir aqui e falar coisas boas? Ao invés de eu falar tirando os entulhos, eu poderia vir aqui e falar de uma dose de ânimo, de motivação para vocês. Mas o processo não é desta forma, o processo ele é inverso. Você precisa entrar num processo de desconstrução e não de construção. Por quê? Porque se o terreno ele está sujo, como que vocês vão construir algo novo em um terreno sujo? Por exemplo, aqui atrás de casa eles estão construindo um prédio novo. E para eles entrarem nesse processo de construção, eles precisaram limpar o terreno e tirar tudo que era sujo, tudo aquilo que era entulho, porque não tem como você construir algo novo em cima do velho. É impossível você começar a construir algo novo com uma base velha. Por exemplo, se eles começassem a construir esse prédio aqui sem limpar o terreno, eles não iriam conseguir fazer nem o fundamento, porque a sujeira começaria a atrapalhar eles, as máquinas não conseguiriam transitar por ali. Então, a nossa vida é igual. É igual. Só porque nós colocamos no modo automático e nós comemos lixos todos os dias, nós estamos se alimentando dos lixos todos os dias. Então, por que eu falo tirar os entulhos? É se desfazer das coisas ruins. E todos nós sabemos o que causa dentro de cada um de nós. Cada um sabe no dia a dia o que está se deparando, cada um sabe quais são as situações que afetam, que afligem. Então, é super interessante começar a olhar, identificar os entulhos e jogar fora. Eu não sei por que não. Ah, tá aparecendo. Agora voltou. Deixa eu ver o que as pessoas estão fazendo. A Aline falou: tudo que for bom, tudo que for puro, tudo que for agradável, tenha isso em mente. Exatamente isso, Aline. Tudo que for bom, mas quase 100% das vezes nós não conseguimos enxergar do outro lado bom, porque o entulho está afetando a minha visão. E um simples ponto pode comprometer toda a nossa visão. Então é necessário fazer essa limpeza de dentro para fora, começar a se analisar e jogar fora. Jogar fora é uma mudança de comportamento, é uma mudança de mente. Como eu falei na live passada, é uma mudança do teu cérebro, sabe? Porque o teu corpo físico, ele não consegue entender que existem impurezas dentro de você.
Mas o teu cérebro, o teu mecanismo cerebral, ele consegue identificar isso. Só porque ele já foi programado e ele já não quer mais. Então você também já não faz mais força, o teu cérebro também não faz mais força e você vive uma vida no automático. Então quando alguém te fere, você devolve na mesma pedra, por quê? Porque você nem parou para jogar aquele lixo fora, você simplesmente devolveu. Jogaram lixo em ti, você jogou de volta. Então, é super interessante vocês analisarem que vocês são um terreno limpo. Vocês foram criados à imagem e semelhança de Deus, à imagem e semelhança de Cristo. Então vocês são puros, limpos. Só porque aconteceu situações na vida de vocês que sujaram. É como o CPF. Cada um tem um CPF. E se não cuidar do nome, se não cuidar da sua identidade, do processo que está acontecendo, é igual ao CPF. Você vai ficar sujo, vai ficar restrito. E ninguém sabe, e ninguém vê que teu nome está restrito. Mas a partir do momento que você chegar para comprar alguma coisa, vai ser barrado. E assim são os lixos que estão na sua vida. Talvez você não consiga identificar, talvez as pessoas não conseguem identificar também, mas a partir do momento que vocês se depararem com alguma situação, o nome de vocês vai ser barrado. E isso é sujeira, é lixo. Porque uma vez que o CPF está cancelado, é porque aconteceu algo. Aconteceu uma inadimplência. E na sua vida é a mesma coisa. Aconteceu uma inadimplência na sua vida e você permitiu com que seu nome fosse sujado. Você permitiu com que a sua identidade ela fosse suja também. Então, é super interessante olhar os entulhos que você está carregando, olhar os entulhos que está dentro de você. Fala, pastor Betinho, que prazer. Muito reclamo das moscas, mas o problema, o lixo que não é tirado. É exatamente isso, é como eu falei no início da live. Se olharem um terreno limpo e se olhar um terreno que é sujo, todos vão reclamar da situação. Mas é somente tirar o lixo e a situação toda resolve. E na nossa vida é a mesma coisa. Tira o lixo e eu fico limpo. Tira o lixo de dentro de mim e eu começo a ser puro. Eu começo a ser um terreno limpo, plano. E aí eu consigo ter a minha visão a longo alcance. Então, é muito melhor do que tirar o lixo é parar de comer o lixo. Porque senão começa a entrar num processo que não tem mais volta. É você come, produz, come, produz, come, produz. Então você está tirando, mas está comendo. Então tirar os entulhos é não comer também os entulhos. Não comer. Não se alimentar de coisas ruins. Isso eu falo tanto no lado físico quanto no lado espiritual. Muito mais no lado espiritual do que físico. Quantas coisas que você está se alimentando. Quantas coisas que você tem comido. Quantas coisas que você aceita na sua vida e que não era para aceitar. Então, é como se você fosse um carro a diesel e você se abastecesse de gasolina. Uma hora vai andar 100 metros e vai fundir o motor, vai parar. Só porque Deus ele fez algo tão bom, que foi o nosso corpo, que mesmo você comendo muito lixo, se alimentando de várias coisas que não faz sentido, você ainda vai viver um longo tempo. Mas uma hora você vai ter que parar. Uma hora você vai ter que fazer manutenção. Uma hora você vai ter que reduzir a sua trajetória para consertar. E o reparo vai ser muito maior. Então é necessário que você comece a entender. Parar de comer lixo e retirar o que está sujo dentro de você. Por que eu falo isso? E dei o exemplo da construção. Porque se você começar a comer lixo, é como se você estivesse construindo algo em cima do lixo. Algo bom em cima de um lixo. Então, sem um fundamento, sem uma base, você jamais vai conseguir suportar. Por exemplo,
Se eu for fazer um prédio hoje de 10 andares e não tiver um fundamento, ele vai cair. Eu posso até chegar no 10º andar, posso até começar e construindo andares por andares e o prédio estar em pé. Mas no primeiro vento, na primeira tempestade, o prédio vai desabar, porque ele não tem fundamento. E se você não tem fundamento, você não preparou o terreno. Você não cuidou da parte essencial da construção da sua vida, que é o fundamento. Mas primeiro, para eles fazerem o fundamento, é preciso limpar o terreno. Limpa o terreno, onde você consegue andar, onde você consegue estudar o solo, onde você consegue fincar as estacas que vai suportar tudo aquilo que é visível. E o mais extraordinário de tudo é que o fundamento não é visto. Então eles gastam hoje mais de 30% de toda a estrutura de um prédio no fundamento. E você olha ali, nossa, que top, andar por andar, e 30% está escondido. E é o que suporta. É o que suporta toda aquela estrutura. Olha que interessante. Então é necessário você parar e começar a limpar o seu terreno. Começa tirando aquilo que você vê. Começa tirando os entulhos para que você depois comece a construir. Não queira construir algo novo em cima do velho, porque vai rasgar. A Bíblia mesmo é clara. A Bíblia fala que se você tiver algo novo e colocar um remendo velho numa roupa, vai rasgar. E é o mesmo processo inverso. Não tem como. As duas partes elas não se comportam. Então, como eu falei, você foi criado e você é um terreno novo, um terreno limpo. Então, toda essa sujeira não comporta dentro de você. Você vai viver dividido, nunca vai estar entrelaçado com a sua identidade. Então, é super importante você começar a analisar os entulhos que estão dentro da sua vida. A nossa vida, geralmente todo mundo fala, né, que nós temos que crescer, que nós temos que se desenvolver, nós temos que ler, nós temos que fazer várias coisas, mas e muitas pessoas elas estão fazendo isso. E por que que elas não conseguem dar um start na vida? Por que que elas não conseguem se desenvolver? Porque tá chegando algo novo todos os dias, né? Eu leio, eu tô me alimentando de algo novo, mas eu não consigo desfazer do velho. Então é como se você colocasse tudo dentro de você, né? Como se você talvez fosse um liquidificador e colocasse algo bom com algo ruim e ligasse o botão. Vai virar algo que não dá para comer. Algo que no paladar não é bom. Então é o mesmo processo. É bom procurar algo novo? Sim, é muito bom e deve ser feito isso. Mas é muito melhor começar um processo de desconstruir aquilo que não tem sentido na tua vida. Desconstruir essa base do terreno. Começar a tirar os lixos. Deixa eu ver o que o pessoal tá falando. Tia Cleusa, Wellington, sejam bem-vindos. Marcos, Brina, oh, quanto tempo. Então vamos lá. Por exemplo, aconteceu uma situação na minha vida essa semana que eu fiquei muito triste. Eu soube que um tio meu foi morto. Então eu tava conversando com uns primos meus e eles estavam falando, né, que já tinham cansado de dar conselho para fulano de tal. E quantos de vocês está vivendo uma vida assim? Quantas pessoas que vocês conhecem que vocês já cansaram de dar conselho? Quantas pessoas que vocês conhecem que vocês já cansaram de falar algo novo, cansaram de dar uma direção, cansaram de falar que as pessoas elas precisam mudar, que a vida delas já não faz sentido? E realmente essas pessoas elas nunca entenderam o que vocês queriam falar. Por que isso acontece? Porque as pessoas elas estão cansadas de ouvir algo novo. Elas estão cansadas de ouvir
você falando para elas que vai dar tudo certo. Elas estão cansadas de você falar que elas precisam mudar. Elas estão cansadas. Por quê? Porque não é isso somente que vai mudar a vida delas. É preciso ir mais a fundo, é preciso reconhecer realmente o que está ruim dentro dessas pessoas. Elas sabem que elas precisam mudar e elas querem. Então, o exemplo que eu dei do meu tio, que foi encontrado morto, que foi algo assim terrível, e existem outras pessoas que estão no mesmo caminho, irmãos deles, e eu penso assim, as pessoas elas querem estar nessa linha. Eu tenho a plena certeza que as pessoas elas não querem. Ninguém quer estar carregando um peso que não é seu. Por exemplo, um mendigo. Um mendigo. Eu tenho na minha visão que ele vive uma das piores vidas. E ele está carregando um peso que nem ele mesmo consegue suportar. Só porque a nossa visão é olhar para essa pessoa e julgar assim: ah, mas ela só está ali porque ela quer, ela tem que tomar uma decisão. Tu achas que essa pessoa ela não quer? Tu acha que ela tem prazer de estar ali? Ela está toda suja. Ela está se alimentando de lixo todos os dias. Ela está produzindo lixo. Os seus pensamentos eles já não são pensamentos bons. Então, como que uma pessoa vai sair de uma vida dessa? É necessário não somente falar que Deus tem um propósito para a vida dessas pessoas, que Deus ele quer que essas pessoas mudem, mas é necessário começar a olhar mais a fundo o coração dessas pessoas, ver aonde que eles começaram a produzir lixo, ver aonde que eles permitiram com que o terreno deles fossem plantado coisas que não faz sentido. Então, durante todo esse tempo eu tenho estudado e visto como que as pessoas elas têm reagido com o mundo, com as situações, e todo mundo bate nas costas e diz assim: tu tem que mudar de vida, tu tem que parar de beber, tu tem que parar de fumar, tu tem que buscar um outro caminho, tu tem que ir para a igreja, tu tem que buscar a Jesus, Jesus te ama. E por que as pessoas não mudam? E mesmo pessoas que já aceitaram a Jesus, mesmo pessoas que já estão num caminho que creem em Deus, e por que elas não estão livres? Por que elas não estão libertas realmente? Por que elas vivem uma vida depressiva? Existe um número gigantesco, que agora eu não sei ao certo, é, mas existe um número muito grande de filhos de pastores que são desviados. E por que disso tudo? Por que, que as pessoas elas não aceitam mais, elas não querem mais ouvir algo novo? É mais fácil nós mudarmos a nossa visão agora e parar, parar de ser as pessoas que realmente nós não queremos ajudar. Porque é muito fácil simplesmente falar. É como eu li num livro chamado Amor, e lá dizia assim: ó, é barato você simplesmente dizer eu te amo. É muito barato porque não te custa nada. Se eu olhar uma pessoa na rua e muito maior do que isso, né? Eu nem falo que eu amo essa pessoa. Eu falo assim: Jesus, ele te ama, sabe? Eu até terceirizo o meu amor que Jesus depositou sobre a minha vida e eu digo assim: ó, eu não te amo, eu não te amo, mas Jesus, ele te ama. Então, é barato demais falar para as pessoas que elas vão mudar. É barato demais falar que elas precisam mudar, que existe um outro caminho. É barato demais quando você já não consegue olhar dentro dela e identificar aquilo que é o problema. E eu falo tudo isso não que nós não temos que declarar sobre a vida das pessoas, falar que realmente elas têm um propósito maravilhoso, só porque vai muito mais do que isso. Se simplesmente nós falarmos isso, vai ser como eu falei no início da live. Eu poderia muito bem falar sobre algo bom e não sobre tirar os entulhos, mas era como se eu
entregasse aqui essa palavra e depois de um minuto você não saberia o que fazer com ela. Deixa eu ver o que as pessoas estão escrevendo. Tem que dar uma oportunidade para as pessoas. Tem pessoas que passam por um mendigo, passa longe, não se deve fazer isso, tem que ajudar. Walk Insight. Exatamente. Nós temos a tendência de analisar e entender que somente quem precisa de ajuda são mendigos e pessoas que pedem esmolas. Mas existe muitas pessoas ricas, muitas pessoas que são bem-sucedidas, que elas estão precisando de ajuda também. E por que para essas pessoas talvez nós não falamos, não pedimos para elas tirar os entulhos? Porque parece que para ti ser livre e não ter entulho é você ser bem-sucedido na área financeira. Então, uma vez que o mendigo ele passa por diversas situações, uma pessoa que é bem-sucedida financeiramente, ela não passa por essas mesmas situações, mas elas passam por outros problemas. Os entulhos, eles só mudaram de terreno, mas ainda continua fedido, ainda continua com mosca. Então, não importa o grau de instrução, não importa aonde que essa pessoa está num patamar de relevância. Uma vez que ela está comendo lixo e produzindo lixo, ela vai ser lixo. Ela vai ter lixo dentro dela. Só porque isso não é a sua realidade. A sua realidade é aquilo que Deus falou sobre você. Você é zerado. É como se você fosse algo transparente. Algo transparente e as pessoas elas enxergassem pureza, elas conseguissem enxergar do outro lado. Assim é um terreno limpo. Por que eu falo tudo isso sobre tirar os entulhos? Deixa eu ver aqui. Por que eu falo sobre tirar os entulhos? Porque o problema, escrevam para mim assim, ó, o problema é inevitável. O problema é inevitável. Escrevam para mim essa frase, esse insight. O problema é inevitável. Todos escrevam. Para gravar isso. O problema, ele é inevitável. Por que eu falo isso? O problema, ele é inevitável. Você não consegue controlar algumas coisas. Infelizmente, você não tem controle das situações que acontecem fora de você. A única situação que você tem controle é aquilo que acontece dentro de você. Aí você consegue controlar. Então, por que o problema ele é inevitável? Porque uma vez que o problema eu poderia chamar de lixo, o lixo pode até vir à sua direção, no seu encontro. E você não tem como evitar isso. Agora, você tem a oportunidade de não querer comer. Então a decisão é sua. A decisão de não querer comer o lixo e se desfazer do lixo é sua. Então o primeiro passo é parar de olhar para fora. Para de olhar para as pessoas, se as pessoas elas estão produzindo lixo e se elas estão jogando lixo na sua direção. Decida não comer esses lixos. E eu falo sobre lixos e talvez vocês estejam se questionando o que seriam os lixos. Vou dar um exemplo. Se uma pessoa ela te magoa e você aceita, você acabou de ingerir um lixo. Um lixo da mágoa. E aquilo vai começar a feder dentro de você. Você vai ficar magoado, magoada, você vai começar a feder. Como que é o processo esse processo que vai começar a feder? Você vai começar a ser cheirado por outras pessoas. Você vai começar a ser visto por outras pessoas e você é como se você estivesse poluindo. Deixa eu ver o que as pessoas estão escrevendo.
Ninguém prestará conta sobre aquilo que guardamos dentro de nós. Nós somos responsáveis por isso. Talvez o peso que você carrega hoje na sua vida não foi você que construiu. Não foi você que pegou essa mochila e colocou nas suas costas. Mas você deu abertura, você deu permissão. Talvez essa carga de lixo que você está produzindo dentro de você não foi você. E quase 80% daquilo que é ruim, que foi instalado dentro do seu cérebro, dentro do seu subconsciente, não foi você que quis. Por que eu falo sobre tirar isso? Porque isso não te pertence. Não foi isso que Deus declarou sobre a sua vida. Não foi isso que é a sua essência. A sua essência é ser livre, é ser sem peso, é estar cada vez mais liberto das situações, é conseguir ter equilíbrio emocional, é parar de olhar para as outras pessoas e olhar para dentro de si. Porque quando você começar a olhar para dentro de si, você vai ver que alguns pesos e lixos são obrigados a sair. Porque ninguém é um burro de carga que quer ficar levando peso. Cada pessoa tem um DNA, cada pessoa tem um dedo, como o meu, né? Mas a digital é somente minha. Então, por exemplo, talvez eu fui projetado para levar 50 quilos. E se eu levar 51, eu vou estar danificando a minha vida. Então, eu estou produzindo 50, que é a minha essência, que eu consigo carregar, que é a leveza. E se eu começar a produzir lixos e aceitar com que algo velho entre dentro de mim, eu vou aumentar a minha carga. Mas o meu corpo ele não foi projetado para isso. Então, ele vai sobrecarregar a tua vida. E você vai começar a diminuir durante a sua trajetória. Vamos ver. Vocês têm alguma pergunta? Pode ficar tranquilo. Fiquem à vontade para perguntar. Escrevam para mim assim: o passado ele não é uma verdade. Qual é o primeiro passo para se desfazer? Olá, Amanda, tudo bem? Qual é o primeiro passo para se desfazer? O primeiro passo é o autoconhecimento. O primeiro passo, eu vou dar um exemplo que fique mais claro, né? É o terreno sujo, que você identifica que aquele terreno ele fica mais bonito, ele é mais bonito limpo, que não tenha bichos, que não tenha moscas, que não tenha entulhos. Então, o primeiro passo é você identificar que está feio. Isso é autoconhecimento. Por exemplo, é como se você, num processo de ira, num processo de nervosismo, você fosse para a frente do espelho e você olhasse para você mesmo. Como que você iria se autoavaliar? Como que você enxergaria olhando para o seu semblante irritado? Assim, nossa, eu tô com raiva agora. É algo de autoconhecimento. Então, o primeiro passo é identificar. Não existe limpeza se eu não identifico. Se eu passar por um terreno e eu não identificar que aquele terreno está sujo, eu não vou limpar. Eu vou deixar ali, porque eu não vi. Então, o primeiro passo é olhar para dentro de cada um, começar a identificar o que são lixos, começar a identificar aquilo que não convém, porque todos nós sabemos aonde existe algo que nos dói, que nos fere, e começar a identificar. Esse é o primeiro passo. Aí você vai começar a entender que o lixo precisa ser tirado. É igual dentro da casa. Dentro da casa existe um saco de lixo, onde você joga todos os entulhos ali. E você sabe que ali é o canto do lixo. Você sabe? E assim é na sua vida.
Você sabe aquilo que vai te ferir. Você sabe aquilo que não comporta na sua vida. Então, antes mesmo de encher e começar a feder, você precisa ir lá, tirar o lixo, pegar o saquinho e jogar fora. E quando você joga fora, você já não olha mais para aquele lixo, porque você sabe que não tem mais serventia. Aquilo não é reciclável na sua vida. Mas o que acontece é que as pessoas elas estão vendo aonde que está o lixo, estão produzindo mais ainda, não estão tirando o lixo está transbordando, e quando transborda o lixo, elas pegam o lixo, vão lá e jogam fora, e aí, ao invés de deixar o lixo lá, que pelo menos alguma coisa iria acontecer, não, as pessoas elas novamente elas pegam o lixo e trazem de volta para dentro de casa. E começam a se alimentar desse lixo. Vou dar esse exemplo agora, olhando para a sua vida. Se alguém te fere, elas jogaram lixo. Se você aceita, o lixo está transbordando. Aí, se você jogar para fora novamente, você não está jogando, você está novamente se alimentando do lixo. Porque você devolveu para outra pessoa. E muito mais do que você comer, você deu para outra pessoa. Então é preciso desconstruir. Desconstruir. Eu pedi para vocês escreverem: o passado não é uma verdade. Por que eu falo isso? Porque você deve, provavelmente você está presa no passado. E você acha assim, tudo aquilo que é a minha identidade hoje é referente àquilo que eu passei. É referente àquilo que eu fiz. E você é conhecido por aquilo que você fez. E você não tem mais uma nova identidade, você não tem mais uma visão de hoje. Se eu perguntasse para vocês que estão aqui, quem vocês são? Quem é a Cleusa? Quem é a Luíse? Quem é a Camille? Quem é o Pastor Betinho? Vocês vão falar sobre um histórico que vocês construíram, tanto bom quanto mal, tanto bom quanto o lado negativo. Isso é uma mentira, porque o que muda de uma pessoa, por exemplo, se uma pessoa ela fez tudo certo, né, entre aspas, na sua vida, e uma outra pessoa ela fez tudo errado, por que que a pessoa que fez errado ela ela precisa ser a pessoa errada? E por que que a pessoa que fez certo, ela é a pessoa certa? Sabendo que ambas construíram coisas, só porque um construiu algo negativo e outra construiu algo positivo. Então quer dizer que a verdade da pessoa é somente aquilo que ela construiu positivamente? E a pessoa que construiu algo negativo, ela não, ela não é a verdade, essa não é a identidade dela? Por que que eu falei isso? Porque lembra que no início da live nós falamos sobre o mendigo? Por que que o mendigo ele não é aquilo que ele está vivendo? Da mesma forma que a pessoa milionária também ela não é aquilo que ela está vivendo. Ela é muito maior do que isso. Ela é muito maior. Então, por exemplo, são dois terrenos, um limpo e um sujo, entre aspas, mas os dois estão sujos. Mas nenhum é a realidade. A realidade é o terreno limpo, transparente. Essa é a realidade. Por que que o passado não é uma verdade na sua vida? Porque aquilo que você construiu, tanto bom quanto ruim, ela não se torna verdade na sua vida, porque isso não importa. O que importa é o porquê que você foi criado, como que você foi criado. E uma vez que vocês entenderem o porquê que vocês foram criados e como vocês foram criados, isso vai fazer toda a diferença na vida de vocês, porque vocês não vão estar baseados naquilo que vocês viveram. E isso já elimina sim, mais de 80% de todos os lixos. Porque talvez você esteja carregando o lixo porque você quer.
Você já identificou que aquilo ali não é a tua personalidade, que não é a tua identidade, você está carregando porque você quer. Simplesmente porque você não entendeu quem realmente é essa pessoa que se chama você. Então, é, é super interessante entender um princípio. Você não é o seu passado. O passado não é uma verdade. O teu passado é uma mentira. É uma mentira. Por quê? Porque mesmo se você fez algo certo, isso não vale mais para tua vida. E se você viver ancorado a essa verdade que você traz para tua vida, você deixa de viver o agora. Então, a nossa vida, ela é somente agora. Agora. Esse momento que eu estou falando com vocês é agora. Tanto é que já passou. E eu tenho que buscar coisas novas, somente agora. Então, tanto o seu passado, ele não é uma verdade. Mas o seu futuro, ele pode ser uma verdade na sua vida. Porque você vai começar a se projetar e construir algo novo. Por exemplo, se você está identificando um terreno sujo, aquilo não é verdade. O que é verdade é você entender que aquele terreno pode ser limpo e pode ser construído algo. Estão conseguindo entender? E mesmo depois que vocês começarem a construir algo, aquilo já também já não passa a ser mais uma verdade, porque já foi passado. Então pode ser desconstruído novamente aquilo. Então a verdade é somente aquilo que eu construo hoje, agora. E se você está construindo lixos e produzindo lixos, essa é a verdade da sua vida. E eu encerro a live dizendo por que vocês devem retirar os entulhos. Porque esses entulhos, eles não são verdade nas suas vidas. Esse entulho, ele não faz parte da sua vida. A verdade é que você é um terreno limpo, transparente, puro. E Deus, ele te fez limpo. E se ele te fez limpo, ninguém mais pode sujar, a não ser que você permita. A não ser que você dê liberdade para que essas pessoas elas permitam sujar a sua vida, sujar a sua identidade. Ninguém tem permissão, somente você e Deus. E como Deus ele não vai sujar a sua identidade, o único responsável de fazer essa limpeza e se tornar puro é você. É você. Deixa eu ver o que as pessoas estão escrevendo. Então seria isso, pessoal. Eu falei sobre tirar os entulhos das nossas vidas. É um processo de desconstrução, é um processo de dentro para fora, começar a limpar o terreno. Eu falo tudo isso para que você consiga daqui para frente receber o novo e começar a construir algo novo. Então eu encerro essa live. Foi um prazer estar com vocês. Nos encontramos na próxima semana. Vamos fazer um print. Deixa eu tirar aqui.